Oi pessoal, eu sou o Dário Eberson e nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esses dois lindos bolinhos super fofinhos, um em formato de brigadeiro e outro em formato de cupcake. E são super legais de fazer. Vamos lá? Bom pessoal, para fazer os nossos bolinhos a gente vai precisar de 4 formas. 2 esféricas que eu estou usando aqui da Wilton e 2 de 15 centímetros de diâmetro por 7 de altura, aquela forma convencional, tá? Se você não tiver essa forma da Wilton, você pode usar um bolzinho de vidro. A minha receita de massa amanteigada já tá aí no Sparkle, é só conferir porque tá tudo tintim por tintim. E uma receita dá certinho para as 2 formas de 15 e uma receita e meia daquela massa amanteigada dá para as formas esféricas, tá? Para começar a mão na massa de fato, a gente vai precisar de 300 gramas de chocolate branco temperado ou então cobertura fracionada de boa qualidade, que a gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, bem derretidinho, e depois a gente vai adicionar aqui corante em pó lipossolúvel azul bebê. E a gente vai mexer bem mexidinho até dissolver todo o corante e chegar nesse tom de azul lindo que vocês estão vendo aqui. Feito isso, a gente vai precisar de uma forminha de silicone já no formato da base do cupcake e do brigadeiro, mas se você não tiver, você pode esculpir isso em bolo, tá? Você pode fazer 2 massinhas de 15 e esculpir ela no formato certinho. E aí a gente vai adicionar metade desse chocolate aqui dentro, né? E girando a forma até ele se espalhar por completo. Feito isso, a gente vai levar para a geladeira até cristalizar. Cristalizada a primeira etapa da casquinha, a gente vai colocar o resto do chocolate branco, espalhar com espátula preenchendo todos os espaços para formar uma casquinha bem resistente. E aí eu gosto de tirar o excesso da borda com as costas de uma faca, porque aí a casquinha fica bem certinha. Eu levo de novo para a geladeira, espero cristalizar e depois é só desenformar com cuidado para não quebrar. Agora eu vou utilizar um disco de isopor de 20 centímetros e o fundo da nossa forma de silicone como medida, porque aí eu vou cortar um disquinho menor que ele vai servir de sustentação para o bolinho que vem por cima. E para cortar você pode usar um estilete ou um bisturi. Agora a gente vai fatiar os nossos bolos. E eu gosto de tirar sempre o topinho com a faca de serra, que é para não deixar o bolo torto. E com a mesma faca eu vou cortar o bolo ao meio e depois essas 2 camadas eu vou cortar ao meio também. Gerando assim 4 camadas de bolo em cada forma. Para a montagem do nosso bolo eu tenho aqui a casquinha pronta e os disquinhos de massa que eu já cortei. Então para colocar os 2 primeiros discos de massa, a gente vai precisar tirar a bordinha porque a parte de baixo da forma é um pouquinho mais estreita, mas é só nos 2 primeiros discos. Então eu posiciono a minha primeira camada de massa, umedeço bem com a calda, eu estou usando aqui a caldinha pronta da Olala, que é maravilhosa. Umedeço essa camadinha muito bem, pode molhar bastante. E aí eu vou usar aqui como recheio o meu brigadeiro saborizado, que já tem receita aí no Sparkle, tá? É só acessar o link, ver o vídeo que você vai aprender a fazer. E aqui depois de colocar o meu brigadeiro, eu venho com a próxima camada de massa também, umedeço ela com a caldinha, coloco o brigadeiro de novo, mais outra camada de massa. Brigadeiro novamente e fecho com a última camada de massa, também umedecendo bem, tá? E aí eu vou usar aqui agora os canudinhos que eu chamo de palito de pirulito. Vocês vão comprar na loja como palito de pirulito transparente, tá? Na realidade esse bolo não precisa de uma estrutura muito grande, porque ele não é pesado. É só pra gente ter um corte bem feito. Então, quando for cortar a cabecinha do cupcake, ele vai bater no disquinho de isopor e depois a parte de baixo da casquinha já é outra fatia de bolo, tá? Então a gente vai colocar aqui medindo direitinho, colocando o palitinho no bolo e cortando com a tesoura. A gente vai fazer isso 4 vezes para formar tipo uma cruzinha, tá? Posiciona novamente aí, colocando um pouquinho de brigadeiro embaixo, coloca o disquinho de isopor por cima. A gente vai passar brigadeiro nesse disquinho de isopor para colar as próximas camadas de massa. E aí posiciona novamente a camada de massa esférica, a primeira camada, molha bem, de novo, coloca o brigadeiro deixando um pouquinho livre da borda, porque na hora que a gente começar a colocar as outras camadas, o brigadeiro pode ir para a borda, né? Então colocou a segunda, a gente vai umedecer bem, rechear com brigadeiro, colocar a terceira camada de novo, molhar bem e rechear com brigadeiro finalizando com a última camada.
Lembre sempre de molhar também a última camada, porque o bolo tem que ser molhadinho uniformemente. Montado o nosso bolinho, eu gosto de deixar ele descansar um pouquinho para ele assentar todo o recheio e massa. E aí você pode cobrir com plástico filme ou com algum plástico normal, tá? E aqui também eu já tenho o meu bolinho de brigadeiro prontinho montado, só que eu fiz uma casquinha lilás. Agora eu vou bater aqui na batedeira 500 ml de chantilly Ulala Gold morango, que já vem no tom certinho de rosa e já vem saborizado de morango. Ele está numa temperatura de 0 a 8 graus, isso é muito importante para não desandar o ponto do chantilly. Vou bater em temperatura de 0 a 8 graus e em velocidade média para baixa. Ou seja, se sua batedeira tem 8 velocidades, você vai bater na 4ª velocidade, tá? Bate até ele dar ponto firme, porém ficar ainda cremoso. Para o bolinho em formato de brigadeiro, eu bati o chantilly Ulala Gold chocolate, que vai dar a cor perfeita para fazer essa base de baixo do brigadeiro, tá? E aí primeiro eu vou fazer uma cobertura de migalhas, né? Passar uma cobertura lisa sobre ele para deixar tudo certinho. E aí depois eu venho aplicando um excesso de chantilly e vou usar uma tirinha de acetato para começar a alisar das bordas para o meio, né? Puxando bem bonitinho para ficar todo arredondado. Uma tirinha de acetato vai fazer toda a diferença aí. No bolinho de cupcake, eu fiz a cobertura de migalhas com chantilly de morango e agora eu vou usar um bico aqui da Bricoflex, que é um 1M, só que tamanho GG, que é maravilhoso e vai dar um formato bem legal para o topo do cupcake. E aí eu vou girando aos pouquinhos, posiciono meu bico reto e vou apertando sem parar uma pressão contínua e girando a bailarina, né, para girar e formar toda a voltinha do cupcake. E vou subindo aos poucos até formar o topinho e dar aquela voltinha final para formar o topinho lindo dele. Agora com um paninho úmido tipo Perflex, você vai usar a ponta do dedo para limpar essas veiurinhas aqui da forminha do cupcake e do brigadeiro, para não deixar nenhuma marquinha de chantilly, para deixar ele todo bonitinho, para depois a gente vir com a decoração. Para finalizar o topo do brigadeiro, eu usei um granulado que eu acho maravilhoso, que é esse granulado Big da Mix. Tá? Ele funciona muito bem, como o nosso bolo é maior, ele vai ficar lindo em cima do topinho do brigadeiro. E aí eu estou usando uma vasilhinha aqui embaixo, porque todo granulado que cair, a gente reaproveita. E aí eu vou com a mão mesmo, preenchendo todo o chantilly com o granulado até não sobrar espaço nenhum, até ele ficar bem preenchidinho. Vou dar a volta no bolo todo até ficar pronto. Para fazer os olhinhos, boquinha e bochecha, a gente vai precisar aqui de um kit de cortadores redondos e eu estou usando o da Blue Star, que são super simples de fazer e tem vários tamanhos. E eu vou usar aqui a minha forminha como medida, né? Então vou pegar o cortador que mais se encaixa no tamanho do olho e vou medir aqui na minha forminha de silicone. Eu vou usar esse aqui de 4 centímetros, que é ótimo. E vou abrir aqui com um rolinho, né, uma pasta americana preta. Eu estou usando aqui a plaquinha antiaderente, mas se você não tiver, pode polvilhar aí na mesa, na bancada, açúcar impalpável ou amido de milho, tá? Então depois de abrir a pasta, eu vou cortar 2 bolinhas pretas que vão formar os nossos olhos. Então separo aqui os olhinhos. Vou cortar também ainda com a pasta preta, mais uma bolinha que vai formar a boca do nosso cupcake e do nosso brigadeiro. Tá? Então eu vou cortar essa bolinha no meio com uma tesoura, bem retinho, para formar o formato da boquinha. E aqui agora eu vou abrir uma pasta americana branca, que é para fazer o brilho dos olhos dos nossos bolinhos. E eu vou usar aqui agora para fazer esses brilhos um cortador de 2 centímetros de diâmetro e de 1 centímetro de diâmetro. A gente vai cortar 2 bolinhas de cada e eu vou posicionar no olhinho preto, né, no canto inferior direito. Então de cada olhinho, para ficar na mesma direção. A bolinha maior vai no canto superior direito e a bolinha menor vai no canto inferior esquerdo do olho. Agora eu vou abrir uma pasta americana rosa bebê e a gente vai usar o cortador de 2 centímetros. Eu vou cortar as bochechas redondinhas, do mesmo tamanho, tá? Então eu vou cortar com um cortador redondinho de 2 centímetros e com ele mesmo eu vou dividir essa bolinha ao meio. Então vai ficar um formato meio arredondado que vai se encaixar certinho na parte de baixo da boca. Eu vou lá colar então, já colo na parte de baixo da boca. Para colar as partes eu uso um pincelzinho de água, ou se você não tiver o pincel de água, pode ser um pincel molhadinho na água mesmo. Eu vou fazer também uma cerejinha para colocar no topo do nosso cupcake. E para começar aqui, eu vou usar uma bolinha de pasta vinho, né, em tom de vinho, ou você pode usar vermelha também, se você preferir. Vou fazer uma bolinha na mão, bem redondinha, e aí com o fundo do meu dedo mindinho, eu vou pressionar o topo dessa bolinha, formando como se fosse um coração arredondado.
tá? Depois disso eu vou fazer uma coxinha minúscula com uma pasta americana branca, né? Uma espécie de bananinha pequena, e vou colar aqui na lateral da cereja para representar o brilho dela, como se ela estivesse brilhando. Depois disso, eu vou usar o palito de pirulito novamente, tá? Vou cortar ele num tamanho razoável aqui e vou dar uma molhadinha com o pincel nele e vou aplicar, né, no fundo da cereja. Por quê? Porque isso aqui vai servir para a cereja não entrar em contato direto com o chantilly. A gente vai posicionar ela no final com esse canudinho, tá? E eu estou usando aqui também arame para artesanato. Esse arame que já vem encapadinho, né? Arame para flores, muita gente chama assim. Ele já vem encapadinho de branco e ele é bem fininho e delicado para fazer o talinho da cereja. Então eu vou cortar um tamanho aqui e eu posso usar ou um esteca ou a própria caneta de pincel de água para fazer um formato arredondado para dar esse charminho no talo da cereja. Depois disso, eu vou usar um pozinho aveludado verde e vou com um pincelzinho pintando todo esse cabinho. Depois de pintar, é só passar água, né, na pontinha do cabinho e colocar no topo da cereja. E tá pronto. Agora é hora de dar vida aos nossos bolos. Então a gente vai posicionar os olhinhos, toda a facezinha dele, tudo bonitinho, coladinho no lugar certo. Eu vou posicionar os dois olhos, um separadamente do outro, né, mais ou menos medindo ali a veiurinha da própria forminha de silicone pra gente ter uma medida certinha. Então colo um olho com água, né, no chocolate, e colo também o outro olhinho para deixar certinho a distância entre eles. Depois eu vou vir com a boquinha, que é para delinear o meio certinho do rosto. Então eu coloco a boquinha bem juntinha dos olhos, porque esse tipo de modelagem fofinha fica bonito com a boquinha entre os olhos. E aí depois, por último, eu colo as bochechinhas. Então as bochechinhas vão ficar bem no cantinho de cada olho abaixo. Então naquele cantinho inferior, abaixo do olho, a gente vai colar as bochechas. E aí, o grande finale é posicionar a nossa cereja em cima do nosso cupcake. E aí eu vou colocar delicadamente, sem encostar ela no chantilly. Vou posicionar até ela ficar um pouquinho suspensa, mas para dar a impressão de que ela está em cima do chantilly. E tá pronto os nossos bolinhos. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque essa aula foi feita com muito carinho só para vocês. Beijo!